Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar agora mais um vídeo, mais uma live. Afinal, o que a Bíblia diz, né? Somos muitas religiões no mundo, mais de 30 mil denominações religiosas diferentes. E cada religião prega uma coisa, pensa uma coisa, mas será que existe uma religião só? Será que Deus tem um povo só aqui na Terra? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e a partir de agora, ok? Peço para que vocês compartilhem esse vídeo e para que os amigos de vocês também possam assistir, ok? Será que existe um único caminho que conduz a Deus? Bia, obrigada por ter chegado. Vou ver aqui mais pessoas que estão chegando. O pastor Dudu já chegou. Ele vai participar aqui com a gente, vai responder as nossas questões. Isso aí. E aí eu quero saber, né, de vocês algumas questões. Já vou convidar o pastor Dudu para entrar aqui com a gente. E aí, Olá, menina? Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo jóia. Obrigada aí por ter aceitado o Nada. convite. O pessoal tá chegando. E aí, Tamara, tudo bem? Tudo bem? Você está morando em Leopoldina. Sim. Leopoldina, interior de Minas Gerais, não é isso? É. Que legal. Aliás, por falar em Minas Gerais, sábado agora a gente começa uma semana de oração para o território de Minas Gerais, pela Associação Mineira Central. Vai Começa começar que no... dia? Isso, começa no próximo sábado agora, dia 27, e vai se estender até no outro sábado, dia 4. Só que aos sábados vai funcionar a transmissão às 10 da manhã e durante as noites dos demais dias, sempre a partir das 19h30, o programa e a mensagem a partir das 20 horas. No YouTube é Adventistas Uai, bem característico aí de Minas, né? Então vai Adventistas ser Uai. pelo YouTube. Adventistas Uai. Isso, vai ter pelo YouTube e também pelo Facebook. Ambos os endereços são iguais, são idênticos. Adventistas Uai. Adventistas Uai. Show de bola. Mas e Eu tô aí, numa como é que tá? regiãozinha aí que é de Carioca do Brejo, né? O pessoal chama assim. Tá tão Carioca pertinho do do Brejo. Rio. Nasci em Juiz de Fora, que é pertinho ainda, mais próximo ainda. Pois é, você é mineira, né? É, Você mas trabalha mesmo na próximo do educação. Rio. Sim, eu sou professora de língua portuguesa. Me arrebentou. Vai dar ruim pra mim, hein? Não, mas eu não sou chata assim, não. O pessoal acha que vai falar com o professor de português, vai ficar corrigindo. Não, a gente só analisa, acha tudo lindo. Deu uma bloqueadinha no sinal aí, você está me escutando agora? Tô escutando. Seu sinal falhou um pouquinho aí, mas já voltou. Não, beleza então. Mas como é que você Tem estava algumas falando? O pessoal, perguntas aí pra você, hein? Ah, tá chegando o olha, pessoal aí mandando o pessoal abraço. tem dificuldade, você acha que o pessoal tem dificuldade de conversar com o professor de português? Tem, tem Porque acha dificuldade. Na que... hora que eu falo, aí já fala, ih, já não vou mandar mais nada, não. Aí às vezes manda áudio, para de digitar. Mas no áudio o pessoal erra também do mesmo jeito? É. Aproveita e dá uma dica pra gente aí. Qual é o erro de português mais comum que as pessoas costumam cometer e que de tão comum é praticar que já não se encara nem mais como erro? Ah, Tem um exemplo para dar pra gente? assim, de cabeça eu não tenho, não, que já se naturalizou, né? Não sei, tinha um que eu tava até discutindo com uma amiga um dia desse daí, mas eu já não lembro mais. Mas um erro muito comum que as pessoas têm cometido é o agente junto e o agente separado. As Ah, é? pessoas usam agente junto, sendo que era para usar agente separado para substituir o nós, né?
Aí usa como se fosse agente de FBI, né? Essas coisas assim. E o Usa. certo é usar o Mas agente não. separado. Oi? O certo é usar o quê? O separado ou junto? Existem os dois, mas para substituir o nós, aí tem que ser separado, agente separado. Porque caso contrário é o agente secreto, né? É o agente do FBI. Hashtag Ou fica a agente dica de aí. saúde, né? Qualquer outra coisa assim. Curti, curti. E agora uma pergunta aqui que eu não, que eu sempre quis fazer, e cara, eu nunca tive oportunidade, eu nunca fui atrás e Ai, tal, não sei o quê. O negócio do presidenta, quando a Dilma era presidente, tinha aquela palhaçada que virou meme, né? Presidente Dilma ou presidenta Dilma. Na verdade, ih, pastor. qual que é o Então, esquema? eu defendo que não pode. Mas aí teve até projeto de lei que era para existir presidenta, sim, né? Era para ser substantivo comum de dois, igual tem estudante, né? Não tem estudanta. E eu brigo muito assim, né? Para não ter presidenta. E aí, para ser comum de dois. Aí falam que a língua é muito preconceituosa, que isso tem a ver com gênero masculino e tal. Mas eu defendo que é para ser presidente. Aí apareceram até em livros didáticos. Se você for pegar livros didáticos anteriores, era mestre, bacharel, tanto para homem quanto para mulher. E aí agora aparece bacharela, mestra. E Que aí diga-se de passagem que é muito feio aos ouvidos, soa muito ruim, né? Não é nem eu questão não de gosto, machismo ou mas feminismo, não, que eu acho que é uma palhaçada você envolver machismo e feminismo em nada sentenças como essa. Mas é só uma questão de como soa no ouvido, né? isso. E a língua portuguesa ela não foi estabelecida, não creio eu, em cima de um processo preconceituoso. Acho que a língua E portuguesa foi estabelecida em cima de um processo do que é correto. Ou seja, antes dessa briga absurda aí de feminismo, machismo, a girafa sempre foi girafa macho, girafa fêmea, né? Então, isso. elefante macho, elefante Dentista, fêmea. ginecologista, né? Exatamente. Só vai depender aí do artigo. E também jovem, que é para homem ou para mulher, né? E tanto faz. Aí tem pessoas que criticam, que não serve, mas eu Devia ser defendo que jovem, é jovem. presidente. Devia Jovem. ser jovem. Estudanta. Pô, devia arrumar um quintal para capinar, arrumar alguma coisa para fazer, né? Ficar se importando com essas coisas tão toscas. Tem tanta coisa importante para ver, agora ficar discutindo se jovem ou jovem, né? Ah, paciência. Isso. Vamos pra frente. Tem essa briga aí sim. Eu não sei o que o pessoal aí que tá assistindo acha, se é presidente mesmo, se tem que colocar presidenta, o que cada um acha. Eu acho que cada um põe o que quiser, né? Quem sabe um dia, né? Aí eu, por enquanto, acho que é presidente mesmo. Eu não pretendo Mas pela mais. língua portuguesa, pelo vernáculo da língua portuguesa, né, é presidente. Uhum. Mas ela mesma fez um projeto de lei para alterar. E já está aparecendo, igual essa questão do bacharel também, que era para homem e para mulher, já existe Mas isso aí bacharel. já está funcionando? Esse projeto de lei foi aprovado? Aí, ó, um ex-aluno meu defende que é presidente também. Eu já até discuti isso com eles na sala. Então, para você ver o seguinte, né? Tem tanta coisa importante no Brasil, a gente ficar discutindo presidente e presidenta, né? Mas é isso aí. Isso mostra realmente o nosso foco. Exatamente. E eu tenho Vamos umas lá, perguntinhas aqui para de quem me Bíblia para segue e fazer não para você, conhece, hein? Fiquei muito para quem... contente por você ter aceitado o convite. Nossa. Beleza. Olha só, para quem me segue e entrou aqui pelo meu perfil e não conhece a Tamara é professora de português, adventista. A Tamara mora em Leopoldina, interior de Minas Gerais. E tá um tempo aí já a gente tentando combinar esse negócio de live e hoje deu certo. Né? Mas o horário que deu certo, tá vendo só que horário que deu certo? 4 da tarde. Né? Mas você disse Difícil, que tinha né? umas perguntas para mim, gente? Que pergunta é essa? Preciso fazer umas perguntas aí. Alguns alunos já me perguntaram isso na sala e eu tento evitar, né? Eu só falo assim, ó, pesquisa isso, né? Porque eu não posso ficar falando. E agora, prazer, gente. Quem tá mandando aí assinando, prazer.
E agora é o momento, né? Nada melhor do que alguém que estudou para isso, para responder, né? Então eu queria, e tem muito a ver com interpretação, compreensão de texto também, porque eu conheço pessoas que são crânio assim da língua portuguesa e que fazem parte de várias denominações religiosas. Afinal, por que existem várias religiões? Por que, assim, tem tantas religiões cristãs que seguem o mesmo livro, apesar de um ser pretinho, outro ser rosinha, ser livro digital? Por que existem tantas religiões cristãs? Qual que é a explicação para isso? Essa pergunta é top, né? A pergunta que todo mundo faz, porque se Deus é um só, como é que existem tantas religiões? Quando você olha para o... A história é bem longa, a gente poderia ficar a live inteira só com essa única, exclusiva pergunta. Quando você vê o cenário da criação, você vê Adão e Eva e só existem dois habitantes e só existe um único Deus, consequentemente, um único processo de adoração, uma única forma de estar perto dele, que é do jeito que ele pediu, do jeito que ele falou. Aí eu poderia ser muito simplório numa resposta para você, para ir direto ao ponto, ou eu poderia sugerir que todos nós viajássemos ao longo da história para percebermos os desdobramentos. Então, quando Adão e Eva saem do jardim e começam um processo de formação de família pós-Éden, e aí você percebe a família humana se formando, os filhos que nasceram, Caim, Abel, depois da morte de Abel, que foi assassinado pelo Caim, veio Sete, e você percebeu a partir de então duas linhagens, ok? Essas duas linhagens foi chamada em Gênesis capítulo 3, verso 15, uma de semente da mulher, ok? Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então você percebe que há duas distintas linhagens sendo apresentadas, linhagens essas que surgiram a partir da própria família do Adão. É a sequência das gerações que seguiram a filosofia de Caim, de rebeldia, e a linhagem das gerações de Abel, que após a morte de Abel, a descendência foi suscitada por Sete. Tanto é que quando a Bíblia fala que quando Sete nasceu, voltou-se a invocar o nome do Senhor, porque a linhagem de Caim pendeu para um outro lado, ok? Você sabe que Adão teve filhos e filhas, não revelado aqui pelas Escrituras Sagradas, explicitamente em termos de nome, mas é óbvio que teve outros filhos, porque senão como é que Caim casaria com alguém em um outro lugar se não havia outros seres humanos na face da terra? Mas a própria Bíblia nos exemplifica de que havia outros seres humanos, porque Adão teve filhos e filhas, não citado nas Escrituras Sagradas, ou por nome, mas informado nas Escrituras Sagradas que de fato eles existiram. Ok? Aí você tem dessa descendência o distanciamento da linhagem de Caim. E quando você percebe, a linhagem de Caim, ela começa a criar os seus próprios deuses e os desdobramentos subsequentes. Então você percebe ali que vai por um lado a descendência de Caim, vai por outro lado a descendência de Sete. E aí os seres humanos começam a se distanciar de uma única forma, que é a forma que Deus havia estabelecido para a comunicação direta com ele. Quando esse distanciamento se torna muito grave, vem o dilúvio. E o dilúvio, então, destrói toda a terra, no cenário bíblico, e aí você parece que vai voltar à origem, no sentido de que todo mundo vai estar em comunhão com Deus, todo mundo vai estar com uma única forma de adorar a Deus, todo mundo vai estar conectado a Ele de uma única maneira, apenas uma única religião. E aí você percebe que a história apresentada pelos filhos de Adão começa a se repetir na descendência de Noé. E o que você tem na descendência de Noé? Você tem Sem, Cão e Jafé. Só que quando você vem em Sem, Cão e Jafé, você percebe que Cão ele foi amaldiçoado por Noé, o seu pai, por conta de ter se comportado de maneira desrespeitosa. E aí, consequentemente,
esses filhos de Noé, eles começam o processo do distanciamento. E esse processo, isso que eu não coloquei ainda nem a citação da Torre de Babel, existente antes do dilúvio, aquela coisa toda, que foi originada pela própria descendência de Caim. Estou te fazendo assim um apanhado rápido em termos de história. Aí você entra no cenário do dilúvio e a descendência dos filhos de Noé. O que você tem? Você tem aqui no capítulo 10 de Gênesis, no verso 6, por exemplo, os filhos de Cão, né? Quem são os filhos de Cão? Aí você tem aqui os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã, né? Você tem em Cão a descendência do pessoal que fundou os Eveus, os Jebuseus, os Arbageus, os Girgazeus, os Amorreus, Sirineu, Hititas, Sidonitas, Perezitas, Zamaeritas, e você tem assim todo esse processo. O Cuxi já foi o pai do Sudão da Etiópia. Aí você olha na sequência, o verso 6 informa sobre Mizraim. Mizraim foi todos os países ali acerca do Egito, né? Todos os países de entre Gaza e Egito. Então você já vê Put fundando a África, fundando a Líbia. E aí você tem assim as nações sendo fundadas pelos seus respectivos descendentes, e esses indivíduos que estão como descendentes de Cão são indivíduos que levam sobre si, né, um distanciamento de Deus. E aí eles começam a inventar os seus próprios métodos religiosos, fugindo daqueles originais estabelecidos pela orientação do próprio pai. Você percebe que nessa época não existe uma Bíblia. Nessa época o que existe é uma coisa que se chamava pique-a-bote. O que é pique-a-bote? É a tradição de pai para filho. Ou seja, eu não escrevo, a gente não tem nada escrito. Você foi educada, teu pai não escreveu um livro para você. Mas você se lembra das orientações dele, você se lembra das palavras dele, e essas palavras que você recebeu do seu pai são as palavras que você vai repetir para os seus futuros filhos, e estes para os filhos destes, e assim sucessivamente. Então, o que tem de acontecer nesse processo de transmissão? Se perder. Porque eu passo uma coisa para você, e à medida que você passa para uma outra pessoa, essa mensagem vai sofrendo uma depreciação e uma perda de conteúdo. E quando eu esqueço alguma coisa nesse processo de transmissão, eu acabo adicionando alguma coisa que nem anteriormente havia sido dito. É aquela espécie, mais ou menos, de telefone sem fio. Exatamente. Você começa a conversa de um jeito, quando chega lá na ponta, ela é de um outro completamente diferente. Por isso que Deus ordenou para Moisés: escreve, escreve. No momento em que as coisas estão sendo escritas, as gerações já estão espalhadas pelo mundo. Então, distantes uns dos outros, especialmente essa descendência de Cão, eles começam a criar os seus próprios deuses, a transformar a natureza em um processo de deificação, a envolver a natureza num processo de deificação, e aí começa então a adoração para o Deus Sol, começa a adoração para o Deus Lua, começa a adoração para isso e aquilo, e aí você tem um desenvolvimento de uma diversidade muito grande religiosa, mas todos partindo do mesmo princípio original, só que agora a história revela que esse distanciamento provocou então novos métodos de adoração contrários àqueles que inicialmente havia sido dado para Adão e Eva. E para Adão e Eva havia sido dado genuinamente a religião do Cordeiro. Então, vocês pecaram, então vocês precisam ver no sacrifício do Cordeiro a redenção para vocês. E aí, dentro dessa perspectiva, desse desdobramento, a religião original qual é? É a religião do Cordeiro. Que o Cordeiro é o guia das nossas vidas, que o Cordeiro é o nosso Salvador. E esse Cordeiro apontava para quem? Para Jesus Cristo. Só que à medida que as pessoas que mantinham esta informação estiveram distantes das outros descendentes que se afastaram por todo esse processo de espalhamento, de se espalhar sobre a superfície da Terra, essa comunicação se perde um pouco. E quando estamos distantes, a gente inventa. Ou seja, você está aí distante da sua mãe e, de repente, a sua mãe que cozinhava para você. Agora você não tem mais a comida da mamãe, você inventa a sua comida.
Então você até tem uma orientação mais ou menos em função do que ela fazia, mas agora você está inventando comidas diferentes. E o processo das multiplicidades de religiões começa a partir dessa perspectiva. Você está longe do seu eixo e você começa, por distanciamento desse eixo, a inventar suas próprias religiosidades, suas próprias ações religiosas. E, consequentemente, vai se multiplicando. E se nós acreditamos que estamos num cenário de um grande conflito, aí a gente chega na proporção de que o diabo está sendo incentivador de tudo isso, porque quanto mais distante estamos do ideal do Cordeiro, tanto mais distante do plano de Deus, que é o que ele deseja. E note, hoje a gente tem um provérbio, aí você entra, vai avançando na história, né? E aí a história se multiplica e você chega aqui no apanhado geral, né? Ao povo judeu. Porque esse pessoal que permaneceu nessa linhagem, né? Deus escolhe um homem para ser o pai das nações, que é Abraão, e desse vem Isaac, e desse vem Jacó, e Jacó seus 12 filhos e as 12 tribos de Israel. E Deus escolhe, então, esse povo de Israel, que se tornaram os judeus, para serem a referência a todas essas nações que se distanciaram, que foram originárias dessas multiplicidades de religiões e de métodos de busca ao sobrenatural e as divindades, e inventaram divindades e tornaram a natureza como divindade, e criaram deuses. E Deus agora quer usar Israel para trazê-los de volta ao eixo da religião do Cordeiro. Só que aí você tem uma própria nação de Israel que rejeita o Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo. Aí você percebe que o negócio vai degringolando cada vez mais, porque a nação que devia ser o modelo para atrair todas de volta para a religião do Cordeiro, essa mesma nação rejeita o Cordeiro, que é o Messias. E aí o Jesus vem, que é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, funda os seus 12 apóstolos, na tentativa de que sua igreja agora fundada chame a atenção de volta ao Cordeiro, que Israel perdeu em perspectiva e todas as outras nações já tinham perdido há muito tempo, porque os descendentes, desde os filhos de Noé, já estão distantes. Aí você está percebendo que o problema só se agrava. Só se agrava. Porque a igreja cristã, daqui a pouco, ela se une ao Estado. Aí você vê a igreja cristã sucumbindo à influência de Roma. E Roma, então, faz uma fusão entre o paganismo e o cristianismo. E estabelece aí uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira fusão, confusão miserável. E aí você vem a reforma protestante, aí começa um a interpretar de um jeito, outro de um outro, de outro. E a igreja que estava agora apostatada, porque havia se transformado na igreja romana, que é uma fusão da igreja cristã com a igreja, com o paganismo. Aí agora vem os reformadores para tentar resgatar a identidade da igreja, e as reformas são feitas, e hoje aí você tem a Bíblia e os processos de interpretação, e virou tudo uma grande confusão. Aí hoje se usa o seguinte adágio, né? Todo caminho leva a Roma, né? Desde que haja sinceridade, todo caminho leva a Deus. E aí o pessoal usa essa estrada, usa exatamente esse exemplo de Roma, né? Que todo caminho leva a Roma, então todo caminho leva a Deus. Só que a gente tem um Cristo que diz que não é todo caminho que leva a Roma. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não é todo caminho. E da onde que surgiu essa história de que todo caminho leva a Roma? Exatamente porque Roma era a potência mundial, que dominava o planeta até então existente, o antigo mundo, e consequentemente Roma, ela fez o seu processo de expansão, que foi tão absurdo e avassalador, graças exatamente à pavimentação das estradas. Foram os romanos que começaram o processo de pavimentação das estradas, de calçamento das estradas. Aí começa em Roma e eles querem alcançar para cá, pavimentam uma estrada para cá para alcançar todo o território do lado de cá, porque a pavimentação da estrada, ela possibilita o avanço do exército, que não seria bem sucedido se não houvesse uma estrada. Roma estava aparelhada com bigas, já com sistema de tração, ou seja, era um exército avançado para os seus dias. Precisava de uma estrada pavimentada. Então ela queria conquistar para a direita, estrada para a direita. Queria conquistar para a esquerda, estrada para a esquerda, para frente, para trás.
Então ela construiu estrada para tudo quanto é lugar. Até para Constantinopla, que foi a sede do Império Romano Oriental, foi-se construída mais de 1.500 quilômetros de estrada, uma coisa absurda para a época, e super desenvolvida, razão pela qual o Império Romano explodiu e dominou de modo avassalador toda essa região. E aí veio o ditado popular, porque uma vez que todas as estradas se originavam de Roma, aí qualquer caminho que você pegasse em qualquer lugar do planeta e falasse assim, quero ir para Roma, você estava no caminho, porque toda estrada conduz a Roma. Só que Roma deixou de ser o eixo do mundo e passou, então, a existir vários polos. Aí, dentro desse processo, nem toda estrada mais leva a Roma. Se você pegar aqui a BR-324, aqui, você não vai chegar a Roma, né? Tu vai chegar ali em Feira de Santana. Se tu pegar a BR-01, tu vai daqui da Bahia chegar lá no Rio de Janeiro, mas tu não vai chegar a Roma. Então, nem toda estrada mais conduz a Roma. Esse ditado já caiu por terra. E a gente, às vezes, ainda fica num retrocesso, utilizando esse adágio que é muito... Está caducado, está abolido, para a gente colocar isso para a religiosidade desses dias. Que todo o caminho conduz a Deus. Não. O caminho que conduz a Deus é o caminho que ele diz. E onde ele diz? Na palavra. Então, o processo de interpretação, a gente bate na tecla para dizer o seguinte. Por isso que eu estou dizendo que a resposta é bem complexa. É o que a Bíblia diz. Muito histórica, né? É muito histórica. Você tem que olhar a visão global, porque você não é o resultado do mundinho que você está. Você é o resultado de todo um emaranhado de um processo desenvolvido ao longo de milhares de anos. Né? Nós estamos aqui como resultado de um processo. Nós não estamos isolados desse processo. Nós não somos uma ilha nesse processo. Aí o cara quer visualizar a vida dele aqui como se estivesse desconectado com o planeta todo. Só que nós estamos num processo de comunicação muito mais forte, muito mais íntimo do que a gente imagina. Aí, diante disso, você tem um livro nas mãos, que é a nossa bússola, que é a nossa carta. Aí, se aqui está escrito branco, não, mas eu não gostei do branco, não, mano. Eu prefiro, assim, um amarelinho e tal, não sei o que. Aí eu vou lá e religião do amarelo. Aí o outro, por que você leu branco e está amarelo? Não, porque eu escolhi amarelo. Não, mas eu não concordo com o seu amarelo, não. Eu sou mais vermelho. Vermelho fala de sangue, de sacrifício. Beleza, é a religião do vermelho. Aí o outro leu branco e fala assim, não, eu não gostei nem do amarelo nem do vermelho. Eu quero rosa, eu quero um negócio assim mais light. Eu quero um negócio assim mais contextualizado com a moçada de hoje. Aí eu quero a igreja do rosa, a igreja do amarelo, a igreja do vermelho, a igreja do azul, a igreja do abóbora. Por quê? Aqui está escrito só branco. Mas cada um quis seguir. E nós estamos num seguinte processo, né? Que eu acho que... Bom, então vai ter a igreja do que eu acho. Você acha que... Então vai ter a igreja do que você acha. Aí cada um acha uma coisa. E aí tem uma igreja diferente, cada um em função do que se acha. Mas o que a Bíblia diz de fato, né? O que a Bíblia realmente declara. Então, ela precisa se autoexplicar. Porque se eu interpretar a Bíblia... Então, a gente tem um problema. É a minha interpretação. Agora, se a Bíblia se auto-interpretar, se a Bíblia disser assim, árvore é pessoa. Aí opa, então árvore é pessoa. Então, toda vez que aparecer a árvore e precisar desse significado, então árvore vai ser pessoa. A árvore não vai ser o que eu quiser. A árvore vai ser pessoa. Exemplo, por que eu usei árvore? Porque o Salmo 1 diz assim, o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer prosperará. Quem acaba de chamar o justo de árvore é a palavra de Deus, não sou eu. Então é a própria Bíblia que está declarando. O justo é uma árvore. Quando que é uma árvore boa? Quando a raiz está próxima ao ribeiro de águas. Quem que é o ribeiro de águas? O próprio Cristo declarou. Eu sou a fonte da água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Então, se eu sou uma árvore, eu preciso decidir onde é que eu vou pôr minhas raízes. Se eu colocar perto da água, estou bem. Se eu colocar longe da água, o que vai acontecer comigo? Vou morrer, né? Então, quem que disse que o justo é uma árvore? Foi eu, o pastor? Não. Foi a própria Bíblia. Então, aí o que acontece? É muito comum a gente estudar a Bíblia e a galera falar assim, o meu pastor falou, o padre disse, que meu pai falou, que minha avó falou. Mas quando é que a Bíblia diz? Né? Quando é que a Bíblia diz? Respeitando o seu texto, dentro do seu contexto, no processo de interpretação de texto.
saber o que a Bíblia diz de fato é o desafio. E para isso, a gente tem que estudar. Então, por que existem tantas religiões? Por causa de todo um desdobramento histórico dentro do cenário de uma batalha espiritual, onde o inimigo procura afastar ao máximo as pessoas do Cordeiro. Porque a religião inicial era a religião do Cordeiro. E o que significa religião? É religação, né? Vem do latim religare. Então, eu tenho uma religião para me religar com alguma coisa. No caso, para me religar com Deus. Ok? Então, qual é o método de que eu me religo com Deus? Bom, se eu tenho que religar é porque foi desligado. Correto? Então, Adão e Eva se desligaram e veio o Cordeiro para religar. Então, qual que é a religião correta, de acordo com a Bíblia? É a religião do Cordeiro. Agora, então, a gente tem que deixar de preguiça, afundar nos estudos sobre Jesus Cristo para entender o que ele disse para a gente como método de nos religarmos a Deus, já que a religião é do Cordeiro e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a perspectiva. Só que se eu partir para a minha interpretação particular e pessoal, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu noto, mas o que a Bíblia diz de fato, né? Esses dias eu estava assistindo um debate entre religiosos sobre um assunto que divergia de denominação para denominação. Um estava assim, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz isso. Aí um outro virou e falou assim, mas os pais da igreja declararam isso. Eu sentado assistindo, falei, problema. E eu falei assim, assistindo televisão, né? Como se fosse um retardado. Eu falei, problema, como se eles estivessem me escutando, né? Aí você começa a fugir da Bíblia. O que Sócrates disse, o que Platão falou, o que Aristóteles declarou, o que Joséfo disse, o que isso disse. Todas essas coisas são muito importantes, bacanas de serem estudadas e eu me amarro. É muito bom saber o que os pais da igreja disseram, o que os historiadores disseram, mas a Bíblia é o primeiro fundamento. Não vai ser o que eu quero, não vai ser o que a Bíblia diz. Aí eu vou arrumar um problema do tamanho do mundo, né? E mais ou menos, a grosso modo, é essa perspectiva aí, professora. Tá. Então, eu vi que é muito além do que eu imaginava até que era de explicação. Tem muita história aí por trás que a gente precisa estudar e para isso a gente tem que estudar tudo, mas que o principal está aqui, né? Eu poderia simplesmente ter dito para você, porque cada um interpreta de um jeito, mas aí seria simplório demais esse tipo de resposta. Isso. E é realmente isso também, né? Cada um interpreta de alguma forma. No final das contas, a gente vê que isso que tem algumas religiões que afirmam que os mandamentos foram abolidos depois que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, ele aboliu os mandamentos. Outras religiões afirmam que não, outras afirmam que só alguns mandamentos foram abolidos. E aí, os mandamentos foram abolidos, não foram abolidos, eles são válidos até hoje ou não? Jesus Cristo resumiu os mandamentos, eu até queria ler uma passagem que muitas pessoas utilizam, tá? Mateus 22, aí pega um pedaço do texto, né? E aí, utiliza assim um pedacinho, parece aluno meu, fala assim, o que tá falando aí? Eu falo, você leu? Não, ali um pedaço. Eu falo, não, tem que ler tudo. Leu quantas vezes, né? Não pode, às vezes, ler uma vez só. E ler várias vezes. Lê o referente aqui, ó. Aí pegam esse pedaço aqui, ó. Quem quiser acompanhar. Mateus 22, 34 até o 39 que eu vou ler. Só, que é o que a pessoa faz. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual deles é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa para a leitura por aqui no verso 39 e não lê o restante. E aí? São só esses dois mesmo? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo e acabou. É legal isso daí, mas também não é tão simples de responder. Eu posso te responder do jeito super simplório e posso te responder do modo mais complexo. Só para você ter uma ideia do que estava acontecendo nos dias de Cristo,
houve um intervalo intertestamentário de aproximadamente 200 anos sem nada ser escrito do conteúdo bíblico. E teve muitos judeus e muitos fariseus e doutores da lei que achavam que Moisés não escreveu no livro da lei tudo que devia ser escrito. Ele omitiu muitas coisas. Aí esses judeus resolveram fazer assim, quer saber de uma coisa? Vamos dar uma força para Moisés e vamos escrever algumas coisas que ele não teve tempo, não conseguiu escrever lá do Monte Sinai. A gente vai escrever para ele coisas que não estão, que segundo eles são verdades reveladas por Deus de alguma forma e que Moisés não inseriu no texto bíblico. Daí surgiu o Talmud. O que é o Talmud? É a suposta revelação de Deus nesse período intertestamentário, onde estão adicionando as coisas que Moisés, porventura, não teria escrito. E aí você vê que é um desdobramento de mais leis, mais sobre leis, tanto é que a coisa ficou tão séria que os doutores da lei dos dias de Cristo, eles tinham uma vestimenta que eles escreviam a lei nas vestes. Aí eles olhavam assim as vestes para ver o que estava escrito e eles montaram uma espécie de corban com cerca de 476 leis adicionais à lei dos 10 mandamentos. Então, além de ter os 10 mandamentos, eles criaram mais cerca de 476 leis denominadas de corban que eles costumavam escrever nas próprias vestes. Então, você vê que é um negócio assim violento, né? Então, Jesus aparece num cenário onde o foco é a lei, onde a atenção é voltada para a lei, onde tem pessoas que escreveram mais de 476 leis, onde tem gente que escreveu um livro chamado Talmud, que é mais do que Moisés já escreveu. Então é pressão em cima de pressão, e se você achava que só tinha 10 mandamentos, não. Tem os outros 476 aqui, tem mais as declarações do Talmud ali, tem mais isso aqui, tem mais isso ali. E Jesus aparece num cenário onde a quantidade de lei era absurda, né? E quanto ao sábado em especial, eles transformaram o sábado num peso dos infernos. O indivíduo ele podia dar somente cerca de 2.000 passos no dia de sábado, e se ele porventura desse 2.000 passos, parasse ali, ele tinha que aguardar até o pôr do sol para poder dar o passo seguinte, né? Então você tem assim umas considerações meio absurdas, e até hoje isso é esquisito, porque você tem alguns lugares dominados pelos judeus, por exemplo, como um prédio, que é um prédio lá em Nova York, que é um hospital de judeus, e você tem no sábado para em todos os andares, para você não ter o trabalho de apertar o botão para poder ficar parando no andar, para você não estar pecando. Nos dias de Cristo, se você cuspisse no chão, você estava cometendo o pecado de regar a terra, e consequentemente isso era transgressão do sábado. Até hoje, os judeus mais ortodoxos, para você ter uma ideia, para caminhar no sábado, eles caminham segurando uma espécie de guia. E se você caminhar no sábado segurando aquela espécie de guia no percurso que você faz, você está lícito a caminhar. Mas se você caminhar sem aquele processo de guia, então você já estaria pecando. Então, por que é pecado sem a guia e é pecado e não é pecado com a guia? São os conceitos estranhos que transformaram o sábado assim num dia ridículo, ao invés de ser um dia de descanso, um dia prazeroso, um dia deleitoso. E aí Jesus aparece, não é para abolir a lei. E ele declarou isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. O que eu quero é fazer o seguinte: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Jesus não jogou na lata do lixo o mandamento do adultério. Ele ensinou a complexidade do princípio existente por trás disso. Jesus não jogou na lata do lixo o mandamento do sábado. Ele disse em Mateus 12:12, é lícito fazer bem aos sábados, coisa que eles acreditavam que fazendo bem aos sábados se constituía uma transgressão do mandamento. Então Jesus ele não está desprezando o mandamento, ele está ensinando como é que se guarda o mandamento. E quando se bate muito, diz assim, não, só existem agora 2 mandamentos.
Então, veja bem, nos dias de Cristo, nos dias de Moisés existiam os 10. Jesus veio considerando os 10, já existiam mais de 476 além dos 10. Aí agora os crentes já querem baixar para 2. Então, são dois extremos. Diminui para 2 a existência dos 10. E os outros sobem para 400 e pouco a existência dos 10. E qual que é o ponto de equilíbrio? Eu ficaria com os 10 mesmo, que foi proposto por Deus. Porque se refere à lei de Deus, por que ele iria mudar? Malaquias 3, verso 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas diante dessa perspectiva, então por que Cristo, novo mandamento vos dou? Cara, não é novo mandamento. É apenas o resumo do mandamento que já existia. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. João diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto conhecereis aqueles que amam a Deus, se guardais os meus mandamentos. Tu me amas, guarda os meus mandamentos. Ou seja, o amor é o cumprimento da lei. E isso significa o quê? Os 4 primeiros mandamentos, Tamara, eles dizem respeito a Deus. Os 6 restantes dizem respeito ao próximo. Quando eu estou falando não matar, eu não mato a Deus. Eu estou falando de matar o próximo. Não furtarás, eu não furto a Deus, eu furto ao próximo. A Deus também, quando eu roubo os dízimos e oferta, eu roubo a Deus. Mas beleza, deixando isso aí de lado, não mentirás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu estou falando de um relacionamento horizontal. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou mentir, eu não vou levantar um falso testemunho a respeito dele. Agora, e se eu amo a Deus? Eu cumpro os primeiros 4 mandamentos. Eu não vou ter um outro Deus além dele. Eu não vou adorar imagem de escultura, porque eu adoro somente a ele. Eu vou guardar o dia de sábado conforme ele pediu, que é o 4º mandamento. Então, os 4 primeiros mandamentos, não vou tomar o nome dele em vão. Os 4 primeiros mandamentos dizem a respeito a ele, verticalmente falando. E os 6 demais diz respeito ao meu próximo, horizontalmente falando. Se eu amo a Deus, eu vou guardar os 4 primeiros. Se eu amo o meu próximo, eu vou me esforçar para guardar os outros 6. O que isso significa? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Está o resumo. E quando você faz um resumo para estudar para uma prova, o teu aluno vai fazer o resumo para estudar os verbos irregulares, pretérito mais que perfeito, pretérito não sei do que, pretérito do inferno, porque para mim esse negócio é muito louco. Então, esse monte de pretérito mais que perfeito, perfeito não sei do que, não sei das quantas, aí estuda tudo, aí o moleque fica doido. Para ele entender a matéria, o que ele faz? Um resumo. Ok. O resumo significa que a matéria foi jogada na lata do lixo? A matéria existe, mas ele tem na palma das mãos, e eu espero que não seja cola, de modo resumido. Certo? Então, os mandamentos é a mesma coisa. Os 10 não deixaram de existir, mas ele tem um resumo. O amor. Eu amo a Deus e amo ao próximo. Amo a Deus, guardo os 4 mandamentos. Amo os próximos, os outros 6. E o verso na sequência do que você leu, que é o 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o próprio Cristo disse, a lei inteira depende disso. É tipo o marido que casa com a mulher. A mulher começa a pedir um monte de coisas. Se o cidadão não amar a mulher, aí não faz. É a mesma coisa. A gente ama a Deus e obedece a Deus. Por isso que o cumprimento da lei é o amor. É essa a perspectiva. Então, os mandamentos passaram? Claro que não. Por quê? Se os mandamentos passaram, nós vamos entrar num caos. Qual é o governo que subsiste sem lei? Né? Todo governo só subsiste, não existe sistema organizacional desvinculado de lei. Qual a função da lei? Mostrar que eu sou pecador. Porque eu olho para a lei e eu percebo que eu sou pecador. Se eu sou pecador, é porque o pecado existe. Pecado é a transgressão da lei. Tem lei, tem pecado. Tem pecado, tem pecador. Tem pecador, precisa de salvação. Salvação só em Jesus. Se eu fizer o que os cristãos estão dizendo nos dias de hoje, anular a lei de Deus, eu nem preciso de Jesus. Porque eu não sou pecador. Para ter transgressão tem que ter lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não preciso de graça para me salvar. Anule a lei e você não precisa de Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz, de sorte que anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. A confirmamos
E ele declara, a lei é o aio que me conduz a Cristo. E o que é o aio? Aquela espécie de guia que o animal usava para ser direcionado no processo de transporte. Então é o seguinte, qual é a minha guia para que eu corra para Cristo? É a lei, porque eu olho para a lei, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, então eu corro para Cristo. Se não houvesse lei, não haveria transgressão. Se não há transgressão, não tem pecado. Se não tem pecado, eu não estou perdido. Se não estou perdido, Salvador para quê? É mais ou menos assim. Isso, e aí eu fiz uma enquete no Instagram, até quem respondeu que não acreditava em Deus, que foram pouquíssimas pessoas, acredita nos mandamentos, que os mandamentos são válidos, mas não sabe onde os mandamentos se encontram na Bíblia. A grande maioria não sabe onde os mandamentos se encontram na Bíblia. Não sabe quais são os mandamentos, apesar de achar que os mandamentos são válidos. Os que acham que os mandamentos são válidos não sabem onde eles estão na Bíblia. E aí que entra outro problema, a falta de estudo dos mandamentos. E aí eu diria a falta de estudo. Eu diria a falta de estudo. Por que acontece? Como um todo. Hoje a gente vive num processo muito preconceituoso, né? A Bíblia é o livro dos crentes. Só que a Bíblia é uma fonte extraordinária de romance, a Bíblia é uma fonte extraordinária de poesia, a Bíblia é uma fonte extraordinária de história, a Bíblia é uma fonte extraordinária de... Eu lembro da matéria quando eu estudava, quando era mulher, que hoje não existe mais, é Fundação Moral e Cívica. Né? Eu tinha essa matéria na escola, Moral e Cívica. Aí quando você olha para a Bíblia é um livro de leis. Então qualquer advogado precisava ler a Bíblia. A Bíblia tem um português extraordinário. Qualquer professor de português deve ler a Bíblia. Você quer aprender a falar corretamente, leia a Bíblia. O português da Bíblia é um português simplesmente fantástico. Né? Então, a Bíblia não é um livro de história, mas tem história. Não é um livro de geografia, mas tem geografia. Não é um livro de matemática, mas tem matemática. Não é um livro de português, mas tem um ótimo português. Então, é um livro para qualquer indivíduo ler. É um livro para qualquer... Ou seja... A gente não precisa ser tapado no sentido de não nos direcionarmos. Já é aconselhado pela própria Bíblia, examinar de tudo e retende o que é bom. Ou seja, eu estudo geografia, eu estudo matemática, eu estudo inglês, eu estudo português e tal. Em algum momento, aquilo vai ser utilizado na minha vida. E esse princípio de examinar coisas boas devia ser usado, mesmo que eu não fosse crente. Eu devia ter o interesse de ler a Bíblia por ser o livro mais lido do mundo. Ou seja, no mínimo eu sou um desinformado. Porque como é que o livro mais lido do mundo eu nunca li? Aí a galera chega e fala assim, nossa, você já leu o que Sócrates disse? Mano, se você não leu o livro mais lido do mundo, né, e você está se achando o máximo porque você leu Sócrates, porque você leu Aristóteles, porque você leu Platão, parabéns para você. Lindo, lindo, lindo. Mas... E você já leu o livro mais lido do mundo? Porque, desculpa, se a pessoa não leu o livro mais lido do mundo, ele, no mínimo, para mim, é um cara desatualizado. Porque se está todo mundo... É igual agora esse monte de seriado. Já viu como é que a molecada conversa, né? Você já viu aquele filme? Cara, aquele filme é demais. Cara, aí você daqui a pouco, você se sente um idiota. Porque como é que você não viu o filme que todo mundo viu? Cara, eu tô vacilando, eu tô boiando. Todo mundo viu o filme e eu não vi. Agora, a Bíblia é o livro que todo mundo leu e eu não li. Então, eu também sou um retardado nesse aspecto, um desinformado. Não é que tem que ser o livro dos crentes, mas se é o livro mais lido do mundo, cara, eu tenho que dar uma olhada nesse livro aí, porque, no mínimo, eu tenho que ser um cara informado. E se tanta gente já leu, no momento em que eu estabelecer uma conversa que vier à tona o conteúdo desse livro, eu vou ser um idiota na conversa que não tem noção do que está acontecendo. Isso aí não deveria ser uma questão assim, porque eu sou crente, porque eu creio em Deus, eu deixo de crer, porque eu vou à igreja, eu deixo de ir, por isso eu decido, por esses parâmetros eu leio a Bíblia, eu deixo de ler. Cara, independente se tu é crente, independente se tu vai à igreja, independente de nada, se é o livro mais lido do mundo, intelectualmente você tem que estar atualizado. Então, por que não lê-lo? Não lê-lo. Os mandamentos aí que eu perguntei que o pessoal não sabia, Êxodo 20, de 3 a 17, para verificar, né, em várias outras passagens também. Alguns momentos aí anteriores, você mencionou o sábado. E o sábado, ele está, né, nos versículos de 8 a 11 dos 10 mandamentos. E algumas pessoas
muitas, né? Muitas religiões não têm o sábado como verdade. Por quê? Ah, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Ah, porque meu líder religioso não fala do sábado. Ou porque simplesmente é conveniente. Eu quero que você fale um pouquinho aí quanto à guarda do sábado. Porque o É, nosso tempo voou. nós somos muito acusados. Já falta 5 minutos para a live terminar já, né? 10 minutos. Nós somos muito acusados de pregar salvação pelos mandamentos. Eu lamento, porque o indivíduo que nos acusa é porque não nos conhece. E é muito desagradável você falar. Você quer conhecer os adventistas? Você pergunta para o adventista, ué. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente que quer conhecer os adventistas perguntando para os batistas. Quer conhecer os adventistas perguntando para os assembleanos. Ô, mano, tu quer conhecer os adventistas? Pergunta para os adventistas. Porque você quer conhecer a meu respeito, vem conversar comigo, é a melhor forma de você me conhecer. Se você me perguntar de mim para outras pessoas, você vai ter as informações aqui e ali. Mas sabe-se se ela é verdadeira ou não? Então quer saber quem eu sou, vem falar comigo. É assim que funciona. Então muitos adventistas são acusados de salvação pelos mandamentos, mas, cara, a gente não prega isso. Isso não faz parte da nossa teologia. A salvação é em Jesus Cristo. E a guarda dos mandamentos, ela é o reflexo de uma vida de gratidão e obediência ao Deus que te salvou. Porque Jesus não te salvou para você ficar na lata do lixo. Jesus não te salvou para você ficar matando, roubando, mentindo. Jesus te salvou para uma nova vida. E essa nova vida é uma vida coerente à vontade dele. Isso aí é natural. É fruto de estar próximo a Cristo. Não é para ser salvo, é resultado da salvação. Se não estou apresentando os frutos, é porque tem algum problema aqui com a raiz, ok? Então eu preciso estar junto de Cristo para que os frutos venham. A obediência à lei, a guarda dos mandamentos é um fruto. Agora, quanto ao mandamento, parece-me um pouco meio irracional da minha parte se eu for na direção de que os 10 mandamentos agora são só 9. Então, por que Deus faria 10, excluiria 1 e deixaria 9? Parece um absurdo. Parece um outro absurdo também que se o sábado de fato foi excluído, o Cristo não avisou a própria mãe. Porque você chega no capítulo último lá do livro de Lucas, lá pelo final, capítulo 23, e diante, se não me falha a memória, o Evangelho de São Lucas, deixa eu até abrir aqui para dar uma olhadinha. E aí você chega lá no Evangelho de Lucas e após a ressurreição, as mulheres que seguiam a Jesus, né, foram lá no túmulo onde o mestre estava, e olha só o verso 53 do capítulo 23. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado, verso 55 do capítulo 23 de Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo como o corpo fora ali depositado. E olha o verso 56. E retiraram-se para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Aí Jesus morre para abolir o sábado. Que filho retardado seria Jesus por não avisar a própria mãe, né? Porque ele já estava morto e a mãe guardando o sábado. Tipo assim, Jesus deixou a mãe dele fazendo uma coisa inútil, uma coisa insuficiente e desnecessária, que é guardar o sábado. Filho meio desnaturado esse Jesus Cristo. Avisou para todas as igrejas evangélicas e esqueceu de avisar para a própria mãe que o sábado havia sido abolido. Fantástico isso. Então, para mim é incoerente você pensar que dos 10, um saiu. E por que saiu justo sábado? Então, se os mandamentos não precisam mais ser guardados, eu tenho uma dificuldade com Tiago, capítulo 2, verso 10. Qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, então agora eu posso me esforçar para guardar 9 e um não precisa. Impressionante essa linha de raciocínio também, né? É que há uma confusão muito grande entre o sábado da lei de Deus e o sábado cerimonial. Porque todo feriado santo para o judeu, das festas, eram feriados em que o indivíduo não trabalhava. E, consequentemente, por não trabalhar, eram também chamados de sábados cerimoniais. Exemplo, a festa do Pentecostes,
No dia que caía a festa, era feriado como se fosse sábado, ninguém trabalhava. O dia da expiação era feriado como se fosse sábado, ninguém trabalhava. Hoje a gente não tem mais o dia da expiação. No entanto, este sábado que representava o dia da expiação deixou de existir, mas o sábado moral das 10 mandamentos, isso não tem absolutamente nada a ver. E o indivíduo, às vezes, pega um texto fora de contexto para falar alguma coisa sobre o sábado. E a alegação, você percebe que não é uma alegação bíblica, porque não existe um só versículo da Bíblia dizendo assim, lembra-te do dia de domingo para o santificar. Ah, tem que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou. Nossa, o próprio Cristo não avisou isso? Olha, a partir de hoje guardem o domingo porque eu ressuscitei. Em momento nenhum na Bíblia você tem essa clareza por parte de Jesus como existe por parte do sábado. Então, por quê? E aí você tem uma outra dificuldade que é absurda. Né? A dificuldade é muito simples. Se o batismo, o domingo deve ser guardado porque é o símbolo da ressurreição. Mentira! Você tem o símbolo da ressurreição vinculado na Bíblia como sendo outra coisa, não o domingo. Se você vai a Romanos capítulo 6, verso 1 em diante, o que simboliza a ressurreição de Cristo é quando o crente desce às águas para ser batizado, ele morre. Quando ele levanta das águas, ele ressuscita. O símbolo de morte e ressurreição de Cristo não é o domingo, mas é o batismo. Então, você tem isso claro na Bíblia, mas não tem claro na Bíblia acerca de domingo. E como é que é? É uma meia forçação de barra. E quando você olha para a história, é mais absurdo ainda, porque foi um processo de determinação judicial por parte do Império Romano mudar o sábado para o domingo. E no processo da junção de política e religião, quando a igreja e Estado se tornaram um só, você percebe que foram nos concílios papais que o sábado foi mudado para o domingo. A própria Igreja Católica confessa no seu Catecismo de Baltimore. Tem um texto lá que ela declara: por que não guardamos o sábado? Porque a igreja mudou o sábado para o domingo. E a igreja, segundo eles, tem autoridade acima da Bíblia. Eu não acredito. A igreja não tem autoridade acima da Bíblia. E a igreja muda o sábado para o domingo. Os reformadores saem da igreja católica, trazem todas as coisas, mas permanecem com o domingo que ela mesma mudou. E nós, adventistas, queremos preservar o sábado. Jesus era judeu, Jesus guardava o sábado. Ele guardou o sábado. E eu sou seguidor de Cristo, consequentemente, eu vou guardar o sábado também. É muito simples assim. Qualquer que tropeça tudo, se me amares, guardareis os meus mandamentos. É dito lá na própria declaração do Cristo. Resumidamente, seria esse aí o processo. E se próprio Jesus não mudou, quem é o meu líder religioso para trocar o dia do mandamento, né? Se o próprio Cristo não alterou. A gente tem Eles alegam muito que é porque era o dia da comunhão, era o dia da ceia do Senhor. E daí? E note, era o primeiro dia da semana e já era tarde e tal, e a comunhão aconteceu. Tá, beleza. Tem gente que fez a comunhão no primeiro dia da semana, tem gente que tomou banho no segundo dia, tem gente que fez isso, tem gente que viajou no outro e tal. E qual que é o sentido disso com o vínculo de santificação desse dia? Nenhum, absolutamente nenhum. Mas, enfim, é melhor ouvir determinadas coisas do que ser surdo. Eu tenho uma outra pergunta, mas acho que não vai dar tempo de fazer nessa live. Não vai, falta 2 minutos para cair a nossa live. Então a gente vai ter que encerrar. Ah, que pena. Era sobre a submissão da mulher. A submissão da mulher é linda essa parte aí. Porque a mulher nos dias de Jesus, quando o homem chegava em casa, ela era obrigada a tirar as sandálias dos pés do marido e lavar os pés do marido e chamá-lo de Senhor. O que o Senhor deseja. Eu achava lindo. Eu acho que essas coisas não deviam ter passado, não. Brincadeira. Eu quero uma segunda parte para você me responder isso daí. Eu ia deixar para o final. Vamos fazer uma segunda live sobre o papel da mulher. Vamos marcar uma segunda? Você aceita o meu convite? Vamos marcar para frente, então. A gente vai conversando e anunciando. Valeu? Muito obrigada. Faz uma oração aí pra gente. Então tá, vamos fechar os nossos olhos aí para nós orarmos, viu, gente? Querido Deus, graças te damos por termos estudado a sua palavra. Obrigado pelo seu Santo Espírito nos dar inspiração e iluminação para podermos entender o que o Senhor quer nos dizer. Que nós possamos estudar cada dia mais
a sua palavra e que nós possamos ter força de vontade para poder entender e estudar sempre o que o Senhor tem para nos dizer. Fique conosco durante esse dia, nos abençoe, que nós possamos fazer a tua vontade e encontrar o que o Senhor quer para nós.